paz do Senhor Jesus para todos nesta noite, noite de 28/11/2023. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e uma boa noite de salvação. Estamos mais uma vez aqui nos reunidos, para falar da palavra do Senhor, aqui nesse projeto de bate-papo com o pastor Afonso. Estamos mais uma vez aqui com o nosso pastor Almir Pereira, que tem sido um colaborador, tem sido um canal de bênção para nossas vidas. Hoje estaremos tratando do livro de Gênesis ainda, mas o tema hoje é a queda da raça humana. E eu tenho certeza que você que tem nos acompanhado tem tirado proveito, tem aprendido. E por que não dizer aí? Por que não te pedir que se inscreva no canal, acione o sininho, faça os comentários, dê suas opiniões, para que possamos melhorar naquilo que você acha. Porque tudo aqui só tem um objetivo, né, pastor? Glorificar o nome do Senhor e exaltar o seu santo nome. Amém. E levar a palavra do Senhor através desse projeto. Eu quero, nesse momento, vou pedir para o pastor Almir estar fazendo uma oração introdutória, como já fizemos aqui no começo, antes de começar a gravação. E quero já mandar um abraço para o nosso pastor Sandro, meu amigo e irmão André Mota, que está, se eu não me engano, em Vitória da Conquista. André, você é meu irmão, tem me ajudado muito. Muito obrigado. Um abraço aí para a sua esposa Elaine. Deus abençoe. Nosso irmão Pedro Júnior. Glória a Deus, Deus abençoe. E o nosso, por que não, o nosso pastor Ricardo também, sua esposa Patrícia. E a esposa também do nosso irmão Pedro Júnior, dona irmã Creutildes, em nome de Jesus. E também quero deixar meu abraço para nossa irmã, esposa do pastor Almir, nossa irmã Marina e sua filha Vitória. Glória a Deus. Pastor, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, queremos, amigo, te apresentar nesse momento, ó Deus, este bate-papo, essa conversa santa. Glória a Deus. Ó Deus, porque tem um único objetivo, que é glorificar e exaltar o teu nome santo. Sim, meu Deus. Eu te peço, amigo, que essa palavra ela possa, meu Deus, alcançar diversos corações e, por que não, milhares de corações, Senhor. Ó Deus, porque sabemos a preciosidade que é a tua palavra. É ela quem convence o homem através do teu Espírito Santo. Ó Deus, através, meu Deus, trazendo conhecimento real. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Através do teu Espírito Santo, Senhor, esta palavra ela tem poder. Ó Senhor, de trazer resposta às indagações não respondidas. De trazer, meu Deus, firmeza àqueles que estão vacilantes, Senhor, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, nesse momento, repreender o espírito de cegueira espiritual. Amém. Ó Deus, a fim de que aqueles que possam ouvir, os seus olhos possam ser abertos, a fim de que possam ouvir e entender, que esta palavra possa, Senhor Deus, ó Pai, ser agregada nesses corações e ser trabalhada, a fim de que essas vidas venham a converter-se ao Senhor Jesus Cristo, para a glória e louvor do teu nome santo. Amém. Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Nesses últimos bate-papo, pastor, nós estávamos tratando sobre o livro de Gênesis, não é assim? Gênesis. E falamos um pouco sobre o princípio, o começo de tudo, da criação dos seres viventes. Falamos da criação da mulher, do homem. Falamos também no quê? Mas, pastor? A criação de todas as coisas, quando a gente começou. Isso. Acerca de quando Deus criou todas as coisas. Falamos a respeito da existência de Deus, aquilo que a gente pôde, dentro daquilo que a gente pode ver da Bíblia, isso. A eternidade de Deus, o ser eterno. Isso. Falamos em parte, sim, da criação do homem, isso. Dos mundos, da questão de que Deus criou o mundo para o homem, para fazer um habitat do homem. Amém. E hoje estaremos falando sobre a queda do homem. Você que tem dúvida, você que gosta do assunto, hoje vamos discorrer sobre esse assunto, está no livro de Gênesis,
a partir do quê? Capítulo 3. Capítulo 3. Pois não, pastor? Fique à vontade aí. Pois é, né? Como nós já vimos falado há pouco, né? Deus, ele criou todas as coisas. Amém. Tudo que Deus criou, iniciou a fazer, ele só tinha um propósito maior em tudo que Deus criou, que foi exatamente, né, pensando em um futuro próximo, a construção do homem, pensando em fazer o homem. É tanto que quando Deus fez todas as coisas, ele dentro dessas coisas, ele fez em especial um jardim, Isso. né, chamado Jardim do Éden. Jardim do Éden significa, nós já falamos isso, lugar de delícia. Lugar de delícia. Paraíso. Glória. Né, lugar de gozo, lugar de alegrias. E Deus criou para o ser humano com todo amor, né, o seu eterno amor. Aleluia. Ele criou esse habitat para colocar o homem. Nós já falamos que primeiro ele fez Adão, em seguida ele fez Eva, né? Deus constituiu a família, ele fez a primeira família, né? A família é uma constituição de Deus, foi Deus que criara. Tudo isso com o propósito de nos ver felizes. Aleluia. Né? Sempre foi o propósito de Deus fazer com que nós, as suas criaturas, Glória a né, Deus. ou os seus filhos, por que não, né, fôssemos felizes ao teu lado. É tanto que a gente pode ver que a Bíblia nos mostra que todos os dias, na viração do dia, Deus estava ali conversando com Adão. Isso. Deus, ele criou não só um lugar de prazer para o homem, o Jardim do Éden, como criou também um lugar de comunicação, onde ele podia se manifestar constantemente, né, em amizade com o homem. Glória a Deus. Porque essa sempre foi a vontade de Deus. Manter um relacionamento conosco, manter um relacionamento de família, manter um relacionamento de pai e filhos. Isso. Esse sempre foi a vontade de Deus. No caso, pastor, se houve uma queda, é porque o homem era perfeito. Concorda? Muito bem, o homem era perfeito. Deus criou o homem perfeito. Muito bem. E como foi que aconteceu essa queda, pastor? A Bíblia fala em Eclesiastes que Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. O que é que ocorre? Quando Deus ele fez o homem e criou o Jardim do Éden, ele colocou um limite para o homem. Deus ele quis mostrar que ele deu o livre-arbítrio ao homem. Nós já falamos sobre isso, que é exatamente a decisão que só depende da vontade. Isso. Deus ele queria que nós entendêssemos que ele não queria ser um Deus ou um pai adorado como um ditador. Você tem que me adorar. Não. Deus ele criou o homem pensando em que o homem voluntariamente deveria amá-lo, deveria adorá-lo sobre todas as coisas. Glória a Deus. Né? E Deus ele queria sim e quer sempre governar as nossas vidas, Amém. governar a vida do homem, ser senhor do homem, Aleluia. porque ele é o feitor do homem. Né? E por isso mesmo Deus ele coloca, quando ele faz o jardim, ele coloca, né, como é que se diz? Uma árvore. Ele coloca uma árvore, né, conforme está escrito aí, se eu não me engano, em 3, né? Eita, meu Deus. Então essa vez diz a mulher, certamente, não. É 3 ou é 2, mas vamos ver. Que ele fez, né? Ele plantou o jardim. Colocou a árvore. É porque eu queria ler aqui. Sim. Do homem e pôs no jardim aqui. É o 2,15. Amém. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar a terra. Era tudo que o homem tinha que fazer no jardim. Lavrar e cuidar, cultivar a terra. Era aquilo que o homem ia ter prazer em fazer. Não uma coisa forçosa, como hoje o homem é obrigado a trabalhar esforçadamente para se ter. Não, ali era um prazer. Era aquilo que nós já falamos, eu não sei se a gente conseguiu falar, acerca da cumplicidade entre o homem e a terra. O homem veio da terra, né? A terra alimenta o homem voltará para a terra, mas isso por causa do pecado. Isso. Que o homem não precisaria voltar novamente para a terra. Isso. O homem não precisaria morrer. Mas o que é que Deus colocou diante do homem? Deus colocou um mandamento, uma ordenança, melhor dizendo, né? Que ele poderia comer de toda a árvore que estava no jardim, exceto da árvore que estava no meio do jardim,
que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso. Dessa o homem não deveria comer. O homem, quando eu digo o homem e a mulher, Isso. né? Essa é a primeira criação, o homem e a mulher, Adão e Eva. Isso. Eles não deveriam comer. E o Senhor disse, no dia em que comeres, certamente morrerás. Morrer. Esse certamente é uma certeza. Isso. Você vai morrer se Sim. comer. Sim. Aí é onde está o livre-arbítrio. Sim. Porque Deus ele criou o homem dentro de uma inocência, né? É chamada da dispensação da inocência. O que é dispensação? É o governo de uma casa. Tudo que o homem tinha que fazer e a mulher era administrar essa inocência. Dispensação é um governo de uma casa. Interessante. Então, tudo que ele tinha que fazer era exatamente isso. Glória. Administrar bem essa dispensação. Era tudo que o homem devia fazer. Glória. Obedecer a Deus. Tudo que o homem tinha que fazer para permanecer no jardim do Éden, no lugar de delícia, no lugar de alegria, no lugar de gozo, no paraíso, viver em comunhão constante com Deus. Com a presença do próprio Deus. Com a presença do próprio Deus. Glória a Deus. Né? Mas dentro disso, o homem precisaria obedecer a essa ordem de Deus. Sim. E o que ocorre? Lamentavelmente, o homem falhou nessa administração. É quando, né, o diabo existe. Ele existe e ele se manifestou ainda ali no Jardim do Éden através de uma serpente, por meio de uma serpente, e induziu, primeiramente, a Eva, né, a comer daquele fruto. No caso, pastor, ele incorporou na serpente, o senhor não tem respaldo para me dizer assim que sim, que não, não é assim? É. Mas ele usou, ele influenciou a serpente, pode dizer isso? Ele pode ter, existe algumas vertentes que, alguns pode ser, são vertentes, são linhas mas que ocorreu. Sim. Um fato houve. Porque hoje a gente vê, Né? hoje vê o poder dele incorporar nas pessoas, não é assim? Exatamente. Né? Então, dentro dessa vertente, alguém pensa, ou alguns estudiosos dizem que pode ser que o diabo iludiu Eva, ele falou por fora e Eva entendeu que foi a serpente. Uma hipótese. Uma hipótese. Isso. E também pode ser que ele incorporou, sim, na serpente. Sim. Até porque Satanás, como eu já disse, ele existe e ele precisa de corpos para se expressar. Sim. É através de corpos, seja ele humano, de animais, é onde ele se expressa ao mundo. Porque nós sabemos que Satanás é espírito. A Bíblia fala de muitas passagens em que Satanás incorporou uma possessão maligna. Maria Madalena, de Maria Madalena foram expulsos 7. Do Gadareno foram expulsos 6.000. 6.000, né? Uma legião de demônios. E o apóstolo Pedro, ele também foi visitado uma vez, quando Jesus falou que ia morrer. Satanás falou assim, isso jamais poderá acontecer contigo. Jesus respondeu, apartai-vos de mim, Satanás, porque tu não cogitas com as coisas de Deus. Então, esse poder de incorporar, né? Ele tem um poder de incorporar, claro. Sim. Né? É tanto que interessante que em Marcos 5, a Bíblia nos mostra que Satanás ele entrou, né, em um homem e ele levava esse homem a extremo sofrimento. Sim. Esse homem ele tinha um espírito de loucura, de lunático. Ele se jogava muitas vezes na água, no fogo, nas pedras. Né? Esse homem não tinha cadeias que pudesse contê-lo à sua força. Partia. Porque ele partia, tudo se tornava como nada, como uma linha. Mas não era exatamente ele. Era exatamente a ação possessiva de Satanás. Porque possessão é tomar posse. Isso. Né? E aonde é que Satanás ele trabalha? Exatamente na mente. Isso. Daqueles que dão lugar. Misericórdia. Exatamente através da mente. E quando ele entra na mente, a pessoa torna-se possessa através da mente e ele domina todo o corpo da pessoa. Né? Isso é fato, isso é real. Isso. Né? Eu abro até um parênteses porque é triste, mas hoje as igrejas elas têm vergonha de falar sobre isso. As igrejas hoje não falam de Satanás, de seus demônios.
né? Porque tem Satanás e os demônios, que são os anjos caídos. São aqueles que também se rebelaram contra Deus dos céus e que foram expulsos a terceira parte de anjos. Olha que a Bíblia fala que existe até hoje milhares e milhares, miríades de anjos. Isso aí são anjos incontáveis. Isso. E uma terça parte desses anjos se rebelaram contra Deus. Aonde tem Satanás, né? E os seus demônios, né? Que são os anjos caídos. Né? Você vê que são uma infinidade que não se pode contar de demônios que existem sobre a terra. Eu tive, perdão, Não, pode falar. eu tive uma oportunidade de estudar sobre o poder que Satanás tem sobre... ele tem o poder de incorporar. Ali eu estudei no livro de Teologia Sistemática, né, falando sobre a queda dos anjos, quem são os anjos. E lá eu encontrei a possessão de Maria Madalena, como eu acabei de falar aqui. E o senhor tocou no assunto aí bastante importante. Uma vez a igreja recua sobre esse assunto, ela deixa de, quem sabe assim, deixa de viver o que diz em Efésios 6:10, ali, né, das armaduras, que nós não temos que lutar contra a carne. Muito bem. E nem o sangue, né, mas sim contra os principados e potestades. E às vezes você tá lá botando para a pessoa possessa e não sabe. Muito bem. Né? Porque deixa de instruir. E é um assunto bastante importante. E existe muitas pessoas que elas são influenciadas e até possessas por Satanás, embora eles não se manifestem. Porque a igreja precisa provocar. A igreja precisa viver em santidade para que possamos ter visões de pessoas que estão aparentemente até mesmo doentes, mas que não são doenças físicas, que são doenças atribuídas pela ação satânica. O senhor sabia disso? Existem doenças que elas são físicas e existem doenças que elas são manifestas em um ser humano. Sim. Por ação maligna. Isso. Né? Isso. E dentro dessa visão, pastor, a medicina não cura doenças que elas são espirituais, que elas são trazidas por manifestação demoníaca. Isso cabe à igreja. A Bíblia diz que eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada vos dará e nada vos fará dano algum. Isso. A igreja precisa ser destemida e falar acerca disso, porque hoje há uma visão de que muitas pessoas disseram ontem, esses crentes só falam em Satanás, só falam em demônios. Só que a igreja agora se recuou e deu espaço para que o inimigo nem toca mais no assunto. Não toca mais no assunto, porque a igreja começou a ter vergonha de falar sobre isso. Mas a Bíblia nos diz que ninguém pode entrar na casa do valente sem primeiro amarrar o valente. Isso quer dizer que então a situação não é só lá botar com a natureza da pessoa, porque fala assim, rapaz, você tem uma natureza ruim. Não é só nessa esfera. Não, é muito mais profundo. É muito mais profundo. Existe muitas, a Bíblia fala de muitas pessoas que aparentemente uma mulher corcunda, lembra? Que não era 18 anos. 18 anos, ali não era o físico, ali era um espírito maligno. Atos 10, ou Lucas 10:13. Lucas 10:13. 10:13, né? Isso. Então tinha, e muitos outros, esse homem lunático, né? E muitos outros que eram cometidos. O que eu volto a dizer, existem opressões malignas e existem doenças físicas. Isso. A mulher curvada, o próprio Jesus, pastor, ele falou que, ele dando ali a resposta aos fariseus, sobre o sábado, que eles estavam questionando sobre o sábado. Exatamente. Porventura, vocês tendo um jumento que caiu, né, num buraco, você não ia saltar no dia de sábado? E eu também não poderia libertar essa filha de Abraão, que Satanás vem prendendo ela há 18 anos. Ele diz que Satanás vem prendendo ela há 18 anos. Ou seja, ele encurvou a coluna dela. Então, fisioterapia, nada. Só o poder pelo nome do Senhor Jesus para que a coisa realmente seja desfeita. Isso. Né? Existem muitas pessoas que elas estão vivenciando situações de loucura
mas que não são loucuras físicas. Não é uma questão de um estresse ou de um trauma profundo. Não, existem pessoas, sim, que estão vivendo isso por físico, que também Jesus cura, pode curar. E existem pessoas que, né, pode não, ele cura. Agora ele pode curar no sentido de que ele faz como ele quer. Isso. Né? Então ele incorporou na serpente, continuando onde a gente parou, e conversou, né, com a mulher. E conversou com a mulher. Né? E aí ele... botou outro assunto ao contrário. E o que é interessante é que a Bíblia mostra que Satanás ele é astucioso, sagaz. Ele é um aproveitador. Ele cria situações aparentes de beleza, mas a própria palavra, ele tenta de todo jeito maquiar a verdade de Deus. Ele mistura as situações a fim de que a pessoa possa, né, ser enganada. Porque ele tem a habilidade de enganar. Observe que ele diz a Eva, né? Não foi assim que Deus disse? Ele sabendo, né? Que podereis comer de todo o fruto que está no jardim. Né? E Eva então responde. É verdade. Então a Eva diz, não, nós não podemos comer de todo o fruto, né, que está no jardim, exceto, podemos comer de todo, exceto a que está no meio do jardim. Aí ela ainda acrescentou, né? Não podemos comer e nem tocar. Aí, olha o que agora ele diz. Morrereis nada. Você não vai... É porque Deus sabe que no dia que você comer, os seus olhos se abrirão. E sereis igual a Deus. Ele colocou uma ideia na mente de Eva, né? Aquilo que derrubou ele no reino dos céus foi exatamente esse orgulho de querer ser igual a Deus. Isso foi o que derrubou Satanás. Isso. Ele disse que faria o seu trono acima do trono de Deus. Ezequiel 14. Exatamente. Então ele queria ser maior do que Deus, ele queria tomar a glória de Deus. E esse sentimento maligno dele, até hoje ele tenta colocar nos homens. E essa síndrome de posição. A ideia que ele deu a Eva foi: você pode ser também um Deus. Você também pode conhecer o bem e o mal. Você pode ter o domínio, até porque, na verdade, Eva estava no período da inocência. O que é o período da inocência, pastor? Eva era tola? Não. Adão era tolo? Não. Eles eram muito inteligentes espiritualmente. Eles conversavam com Deus. A única coisa que Deus não queria que eles conhecessem era o mal. Deus não queria que eles conhecessem a maldade. Ou nós, a humanidade, não conhecesse o lado mal. Deus, ele queria, embora Deus soubesse o que é o mal, mas ele queria ocultar isso de nós, porque Deus queria que vivêssemos felizes. E a diferença porque Deus vai falar que vai expulsar ele do jardim do Éden, porque o homem se tornou igual a um de nós. É assim? Exatamente. Ou seja, qual é a diferença aí? Porque lá no Salmo 91, diz que nenhum mal chegará à sua tenda. O salmista aí, ele está se referindo ao eterno. Nenhum mal, ou seja, Deus conhece o mal, mas não é tocado pelo mal. O homem passou a conhecer o mal e é tocado e não tem mal. domínio sozinho sobre o mal. Isso. Né? Isso. Agora o homem precisa de Jesus para vencer o mal. Isso. Né? Porque no momento que permitiu que o mal entrasse, olha o que Satanás disse. É porque Deus sabe que no dia que comerdes, sereis igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. A ideia de ser igual a Deus foi boa. Entrou aquele sentimento, ela permitiu que aquele sentimento entrasse dentro dela. O sentimento de orgulho, o sentimento de ser, de poder. Né? Porque fomos chamados para ser filho. O filho, ele vive debaixo da obediência do pai. Verdade. Mas ela preferiu, né, se rebelar. E outra coisa, ele é tão sagaz que Eva estava sempre ali no jardim. Mas naquele dia desse diálogo com o diabo... ele estava mais próximo. E o que é que acontece? A Bíblia diz que ela viu o que ela não via antes, no fruto. Viu que aquela árvore era boa para se comer. Agradável aos olhos. Ela via. Mas alguém estimulou ela a ver melhor. Estímulo de Satanás.
é o sagaz, ele é terrível, ele tem habilidade para o mal. E a cobiça entra pelos olhos. Exatamente, é. Então ela permitiu que a cobiça, né, entrou o desejo, né? Ela viu que aquela árvore era boa para se Boa comer. para se comer, Então, agradável aos olhos e desejável para dar conhecimento. Então comeu e deu também a seu marido. E os olhos de ambos Se abriram. foram abertos. E aí é o que vem, a queda da humanidade. A partir desse momento agora, o homem passa agora da inocência para o conhecimento e para o pecado. A queda é o pecado. A queda é a morte. Porque agora o homem não vai ser mais imortal. Agora ele vai passar a conhecer a morte. Ele agora fisicamente, porque quando ele come do fruto, eles comem do fruto, a primeira morte que ele tem, que eles passam a ter agora, é a morte espiritual. Porque eles viviam em uma dimensão espiritual profunda, de comunhão com Deus. Sim. Agora, essa profundidade de comunhão agora passa a não mais existir a partir daquele momento. Porque agora os olhos deles estão abertos. E o que é interessante, pastor, a primeira coisa que eles veem é que estavam nus. Acabou a inocência. Acabou a inocência. A aliança foi quebrada. Há um hino, né, não me lembro a cantora, aquela que faleceu, eu gostava muito de ouvir o hino dela, ela disse que a quebra de aliança é a raiz de todo mal. Uma quebra de aliança. Quer dizer que antes da queda eles estavam nus, mas não tinham maldade. Né? Não existia aquele sentimento, embora a questão não é que eles não iam procriar. Sim. A ordem de Deus foi desde o Jardim de Éden, Sim. mesmo no período da inocência, era multiplicar. Mas o sentimento de vergonha não existia. Não existia porque eles teriam um sexo santo. Sim, sim. Não tinha aquela vergonha. Não é o sexo hoje animalesco que nós vemos. A vergonha poderia dizer que é um sintoma do pecado. Do pecado. Ouvi a tua voz suar no jardim. E corri e me escondi. Tive medo. Tive medo. Medo. O medo agora passa a fazer parte do homem. Agora o homem que não tinha medo, agora passa a ter medo. Medo de Deus. É como se o mundo agora virasse de cabeça para baixo. Os animais já começam a rugir, já começam... Isso. Porque toda a natureza ela foi afetada com isso. Porque está escrito, né? Pelo pecado, pelo a homem diz o que pecado. Toda a criação geme. Por causa do pecado. Por causa do pecado. Toda a criação geme. E elas estão em expectativa, né, para a vinda de Cristo. Para a manifestação do Senhor Jesus. Porque todo geme, planta geme, hoje todo geme. Então, a queda, observe que a queda foi antes dos filhos. Foi antes dos filhos. No Jardim do Éden, eles ainda não tinham filho. Isso, quando então... eles estavam ainda no período da inocência. Não é porque eles não podiam ter filho. É porque a serpente ela se interpôs rápido para estragar muito bem. Muito bem. Para estragar esse Jardim do Éden, segundo os estudiosos, ele durou pouco tempo. Isso. Foi questão de dias. Isso. Quando a gente vê falar do Jardim do Éden, que o Senhor teve que rapidamente, né, fechar, expulsar do jardim, para lavrar o jardim, porque dentro desse jardim, pastor, havia outra árvore. O da vida. A árvore da vida. Para que eles não comessem, vivessem eternamente no estado de pecado. Naquele estado. Deus precisou expulsar rapidamente do Jardim do Éden e colocar um anjo com a espada flamejante, uma espada giratória, guardando o Jardim do Éden. O caminho do Éden para que eles não comessem, porque agora o entendimento deles estava aberto. Se eles comem da árvore da vida agora, ia ser um mundo sem esperança total. Ia ser um mundo de guerra constante. E lá em Apocalipse... A felicidade não ia nem fazer parte mais da vida, não existiria na vida do homem. Não ia haver projeto de esperança nenhum. Nada. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, está escrito assim: e ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida. Ou seja, vencer o quê? Aí dá para se entender claramente
que a natureza do homem foi deteriorada. Já não mais parece com a natureza de Deus. A perversidade entrou, a natureza perversa entrou, o homem está estragado, né? O homem está estragado. E Deus ele vai mandar o nosso Senhor Jesus Cristo para, né, resgatar Muito o que bem. se havia E a perdido. promessa ainda foi aqui no Éden. Isso, né? Isso. Né? Ainda foi aqui no Éden, Deus preparou já um meio de Redenção. redenção, de resgatar o homem dessa situação de pecado. Isso. Né? Deus criou ainda um meio. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo são as pessoas. Não é o físico o mundo, mas é o físico pessoas. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor, né? É. Do eterno. Do eterno. Porque a vida eterna, pastor, é a vida que transcende as eras. Glória a Deus. É a vida que vai além do tempo, Glória. das estações. É a vida eterna. Essa é a vida que Deus ele quer, novamente, no princípio como ele quis. Ele quer refazer no homem. Agora o homem tem que obedecer. Glória a Deus. Aceitar a Jesus Cristo, porque ele é o resgatador. Né? A Bíblia diz que há um só Deus e um só Senhor. É verdade. Né? Jesus Cristo, o homem. Ele é o mediador entre o homem e Deus. Somente através de Jesus hoje, o homem ainda pode, mesmo diante das dificuldades, ter uma vida de paz. Ter um lar de alegria. Ter comunhão com Deus. Só através, né, dessa promessa vivenciada, porque o Senhor disse, né, que da mulher nasceria, né, uma semente que esmagaria a cabeça da serpente, que é exatamente Cristo Jesus. Né? Então, é através daí que o homem ele tem a chance novamente. Jesus ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, porque Jesus e o Pai é um, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse é o único caminho que religa o homem a Deus. É através de Jesus Cristo, da promessa ainda no Éden que Jesus fez. Através da queda do homem, dá-se para entender que foi um estrago muito grande na sua personalidade. Sim, sim. Não é assim? Na queda do homem, a gente vai encontrar lá em Atos 10:38, dizendo assim, e o mesmo Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo, e o mesmo andava fazendo o bem. Não é assim? Ele foi ungido, ou seja, Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele veio com um comportamento, né, um comportamento de amor, ensinou, né, que deveríamos repartir com quem não tivesse, orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. Ou seja, o nosso Jesus, ele veio tentar restaurar, ele veio restaurar o Adão caído. O Adão caído. Né? Porque não é simplesmente levantar a mão e dizer que aceitou, porque lá em 1 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, o Adão caído se passou e tudo se fez novo. Não é assim? Porque a Bíblia mostra que o pecado entrou no mundo por causa de um homem. E por um homem, a morte. Né? Então, agora o pecado é a morte. É a morte. Mas também por um homem, Jesus Cristo, veio então a obediência, a salvação a todos os homens. Isso. Né? Porque com o feito de Adão e Eva, é por isso que fala da queda da raça humana. Todos os descendentes de Adão e Eva, eles nascem, né, dentro do pecado, porque o primeiro homem e a primeira mulher, eles pecaram contra Deus, eles caíram. Eles sofreram uma queda. Todos que nascem, o salmista Davi chega a dizer, em pecado me concebeu a minha mãe. Né? Porque todos nascem com o pecado original de Adão e Eva. Todo ser humano. Não está se referindo aí ao ato sexual. Está se referindo aí à natureza pecaminosa. Muito bem. Né? E é bom abrirmos um parêntese, pastor. Sim. Muitas pessoas dizem, eu nunca matei, eu nunca roubei. Quando nós falamos que as pessoas precisam aceitar a Jesus, as pessoas dizem, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não faço mal a ninguém.
né? Eu ajudo a muitas pessoas. A questão não é o que você faz. A questão é que há um pecado que precisa ser desfeito. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Já nasceu já em pecado. E Cristo, somente Cristo, é um antídoto, um contraveneno para refazer o homem. Seja ele desde quando nasce ou não, porque ele já nasceu no pecado de Adão e Eva. Não tem outro meio, pastor. Não tem outro meio. Só através de Jesus Cristo. Né? Então não tem meio. Nenhuma filosofia, nenhum livro, nada. O bom, pastor, em tudo isso, é porque também não podemos falar demais, porque Sim. o tempo é pouco Isso. e também enfadaríamos as pessoas. Sim, sim. Eu sei que aqui a gente está tentando mesclar algumas coisas, por isso que às vezes quem vai ouvir depois vai dizer, pô, falou de Eva, falou de diabo, falou de Jesus. Isso. Então a gente tem um verdade. tempo curto, mas o nosso objetivo é fazer com que as pessoas entendam. É isso. Né? Isso. Entendam por que aceitar Jesus. Para que aceitar Jesus Cristo? Né? Porque né, existem pessoas que elas pensam que isso é coisa superficial. Aceitar a Jesus. Antes de o senhor completar aí, segura aí. Por que as pessoas precisam aceitar Jesus? Pastor, o pecado de Adão e Eva trouxe sérias consequências para o homem. Não é tema de pregação. É as 3 consequências que o pecado causou no homem. Condenou, escravizou e fez morada. Condenou, escravizou e fez morada. E não tem outro antídoto que livre o homem da condenação, a não ser Jesus Cristo. Né? E isso vai além de religiosidade, meu irmão. Muito além de religiosidade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se a gente for ver, o Senhor Jesus falando aos fariseus, aos religiosos da época, ele chega a dizer, isso ele falou aos religiosos, vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer a sua vontade. Ele é homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade porque nele não há verdade. A Bíblia diz, o Senhor Jesus chega a dizer que ele é o pai da mentira. E é a mentira que enganou Eva e Adão. É a mentira que engana os homens a dizer por que aceitar Jesus. É a mentira que leva as pessoas a não entenderem o propósito de Deus, da realidade de Deus. Ninguém nasceu por um acaso, pessoal. Verdade. Todos nós estamos aqui porque fomos feitos pelo amor de Deus, pelo eterno amor de Deus, com um propósito de sermos para o louvor da sua glória, para sermos adorá-lo acima de todas as coisas. Entendeu? Então, para isso é que nós fomos criados. Só que Satanás, ele tenta, né, desfazer isso das pessoas. Eles tentam trazer vergonha às pessoas de não quererem Jesus. Muitas pessoas até acreditam e sabem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É verdade. Mas a vergonha entra em seus corações, porque isso é típico de Satanás. Somos decididos para tanta coisa. Temos orgulho de sermos assim, que falamos assim, mas quando se trata da coisa que é mais importante, o compromisso, muitas pessoas se recuam. Muitas pessoas dizem, não, tem gente que até protela, né? Vai dizer, não, um dia eu vou chegar lá. Vou me preparar. Vou me preparar. Então fica aquelas coisas, porque as pessoas até no fundo, existem muitas pessoas que acreditam, mas elas se deixam ser levadas pelos prazeres do mundo, pelas concupiscências do mundo, né? Por aquilo que o mundo traz como engodo. Né? E interessante, pastor, a Bíblia diz que Deus ele não tenta ninguém, mas cada um é atraído e engordado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é paixão da carne, é uma das coisas que rouba o homem de Deus. Concupiscência é o prazer pelas coisas que desagradam a Deus, as coisas do mundo. E a Bíblia diz que cada um é engordado. Quando pratica. É engordado pelas suas próprias concupiscências. E o interessante, sabe o que é?
quando ele fala de engodado, ele fala de engodo. Sabe o que é o engodo? É uma isca de peixe. O senhor já viu? Os peixes têm muita comida no mar. Mas se o senhor jogar lá uma isquinha com anzol, ele vai estar explodindo. Mas ele vai. Ele vai. E aí é fiscado. E é isso que acontece. O inimigo, ele mostra uma fantasia de um mundo onde ele faz de tudo para afastar o homem de Deus. E para encerrar nosso bate-papo de hoje, pastor, olhando para a Câmara, o que é que o senhor diz para essas pessoas hoje? Em 1 minuto. Pastor, a coisa que eu digo é que peçam a Deus para que seus olhos se abram para ver a realidade. A realidade dos céus, a realidade do Deus que nos fez. A realidade de entender que nós não somos uma casa sobre a terra, mas que nós somos feitos, né, para o louvor da glória de Deus. Nós somos feitos, né, falhamos no início, no princípio, em Adão e Eva. Mas Deus, ele quer reconstruir as nossas vidas em comunhão. Deus, ele quer reconstruir a nossa vida, porque, volto a dizer, a vida do homem não é nascer, crescer, morrer e acabar. Não. É outro engano de Satanás. Não existe isso. Não existe nascer, crescer, morrer e acabou. Não. Deus, ele quer nos levar para uma eternidade sem fim. Uma mansão de comunhão. Porque Satanás jamais pode frustrar os planos de Deus. Jamais Satanás pode frustrar os planos de Deus. Só que o livre-arbítrio. Decisão que só depende da vontade. Então, se apresse. Se apresse. Crie nessa vontade um prazer e uma alegria de conhecer a Cristo. Glória. Que Deus continue nos abençoando em nome do Senhor Jesus. Enfim, pastor, graças a Deus, mais uma vez estamos encerrando. Amém. Parece que dessa vez a gente conseguiu colocar um tempo assim, né, para não enfadar. E eu creio que foi encaixado assim. Eu estou maravilhado aqui. Amém. Né? A gente nem falou, vamos ter meu cuidado com o tempo. E hoje se encaixou maravilhosamente. Fica aquela sensação de quero mais. Mas eu quero dizer para você, muito obrigado por você ter nos acompanhado. Se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe. Faltam 18 pessoas inscritas no canal para que eu possa já fazer ao vivo pelo YouTube. E será uma bênção, será alcançadas as almas. Muitas pessoas agora estão se perguntando como é mesmo a queda, o que está acontecendo na humanidade. E é uma maneira que nós estamos tendo. Não é um canal no objetivo de like, de ganhar dinheiro. É ganhar almas. Ganhar almas. E nós contamos com a tua presença. Se inscreva no canal. Muito obrigado, meu pastor. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.